a matemática comercial e financeira é muito importante para trabalhar conceitos e procedimentos matemáticos. Você, como um profissional do ramo, já foi professor de matemática, um especialista em informática, em negócios, que matemática da escola, do ensino fundamental, se utiliza realmente no mundo dos negócios? Do ensino fundamental, provavelmente o conceito mais simples que existe na matemática comercial e financeira, que a gente ainda aprende no ensino fundamental, é o conceito de rendimento. Eu apliquei um determinado dinheiro hoje na caderneta de poupança e daqui a um mês eu tenho 0,5% a mais do que o meu dinheiro. Na época que eu era estudante, a gente estudava por volta dos 13 anos, juro simples e juro composto. Mas hoje em dia eu não vejo juros simples aí no mundo dos negócios, né? Na vida real, na vida comercial e na vida financeira não existe o juro simples. Existe o juro simples de hoje para amanhã. Sei. Se você tem qualquer período maior do que um dia, maior do que um mês, o desenrolar das atividades é o juro composto. Se nós pegarmos, por exemplo, um financiamento, você pega R$1.000 emprestado com alguém, vamos supor um amigo seu, e esse amigo falar para você, olha, me paga R$50 por mês e tudo bem, e esses R$50 não se alteram, todo mês você paga simplesmente os R$50. Isso é um juro simples de 5% ao mês, tá? Que você acordou entre você e um amigo seu. Agora, por exemplo, se você contrair uma dívida num banco, você está no seu cheque especial e você tem uma dívida, vamos supor, de R$1.000 no banco. E nesse banco você também paga os mesmos 5% ao mês. No banco, diferentemente desse acordo que você havia feito com o seu amigo, a dívida de 5% ela vai ser composta. Vai ser baseada em juros compostos. Então a dívida de R$1.000 no primeiro mês, ela vai se transformar num juro de R$50 e o seu passivo total vai para R$1.050. No mês seguinte, vai ser aplicado os mesmos 5% sobre o total dos R$1.050. Aí você estaria devendo mais R$52,50. E sua dívida passaria a R$1.102,50. No outro mês seguinte, você estaria mais 5% sendo acrescidos. Aí somariam-se aí R$55. Então, o juro composto, ele tem uma curva de ascensão muito maior em relação ao juro simples. Por isso que às vezes a pessoa deve um pouco no banco, é uma dívida que não é tão elevada, e pela aplicação do juro composto, isso aí vai gradualmente aumentando de uma forma bastante intensa, né? Eu me lembro que na época em que a inflação era muito alta, né? Então existia um mecanismo de compensar o salário, porque o que você ganhava nominalmente no início do mês não dava para comprar o que você comprava, né? E há países com uma cultura inflacionária grande, por exemplo, 20% ao mês. Eu não sei se existe... Bom, deve existir algum país que tem essa inflação. Infelizmente, ainda tem países que têm mais inflação do que a gente. Inflação é o aumento generalizado dos preços, né? Então, quando você tem a inflação de 1%, por exemplo, é a mesma coisa que o seu poder de compra se reduzir em 1%. Tá? Isso daí também, de uma certa forma, se você não tem uma reposição disso ao longo do tempo, isso também vai se acumulando da mesma forma que a questão do juro composto, porque todo mês é 1%, em cima de 1%, e isso vai se seguindo, né? E deflação é o oposto da inflação. Seria como se os preços, de uma forma geral, né, dentro desse universo aí que é estudado aí, analisado pelo governo, tivesse se reduzindo ao invés de aumentar. Até agora a gente está vendo juro sobre juro numa perspectiva assim crescente, né? Crescer a dívida, aumentar o valor de alguma coisa. Mas vamos pensar numa perspectiva contrária, assim, alguma coisa que decresce. Por exemplo, eu comprei um computador, paguei R$1.000 no início do ano, mas quando eu fui declarar ele, no final do ano, ele já não valia R$1.000, né? Depreciou ele. É verdade. Como é que é esse contexto da depreciação? As empresas dizem que um computador, por exemplo, não vale mais nada depois de 3 anos. Se você tentar vender um modelo que você comprou hoje, depois de 3 anos você não consegue nenhum dinheiro por ele, você não consegue ninguém que te compre. Então isso vai dar, para trabalhar na sala de aula, talvez alguma coisa como 30% ao ano de diminuição daquele valor. No primeiro intervalo, no primeiro ano? No primeiro ano. No segundo ano, então, ele vai valer ainda menos, 70%. Mas já é 70% ou 75%.
Tá. Porque esse desconto já se aplica sobre o ano anterior. Eu acho que a depreciação de um bem como o do computador é um cálculo, por exemplo, que não é tão comum para os alunos. Eles não se sentem tão familiarizados de fazer uma conta de juros sobre juros. Quando o cálculo de desconto ou a depreciação é feita de um ano só, que seria um desconto simples de 30% de depreciação, aí é uma conta mais fácil, que eles se sentem mais confortáveis em fazer. Mas a conta de juros compostos, ela é uma coisa assim, um pouco abstrata ainda para os alunos nessa faixa etária. E a ideia de desconto em uma compra simples, que nem, por exemplo, você vai comprar uma geladeira e à vista você tem um desconto de tantos %. Um dos problemas mais comuns da economia doméstica é ter que tomar decisão sobre qual é a melhor compra, a compra mais vantajosa. Por exemplo, no caso, essa geladeira está sendo oferecida em vários planos. Eu posso pagar à vista ou eu posso pagar a prazo. O que nós precisamos é ver o que a matemática nos diz sobre essas ofertas que estão aqui colocadas. Por exemplo, essa geladeira aqui, se eu tiver o dinheiro à vista, R$ 999, eu compro ela à vista e levo. Tá? A prazo, ela está sendo oferecida em 15 prestações de R$ 89,51. O que acontece? Que esse R$ 89,51 tem embutido juros. Os juros são determinados por vários fatores: inflação, índices do Banco Central, expectativas do mundo econômico, etc. Esse estabelecimento ele está dizendo que ele está aplicando juros de 2,99% ao mês. É praticamente 3% ao mês. Isso numa inflação que é menos de 0,5% ao mês. Pesquisamos várias ofertas de geladeira. Uma geladeira que à vista custa R$ 999, ou seja, praticamente R$ 1.000, a prazo em 12 prestações de R$ 110,94, vai custar R$ 1.331,28. Para saber quantos % sobre o preço à vista o comprador está pagando a mais, basta subtrair o total pago do preço à vista. R$ 1.331,28 menos R$ 999 é igual a R$ 332,28. E, em seguida, dividir pelo valor do preço à vista. R$ 332,28 dividido por R$ 999 é igual a 0,3326. Multiplique por 100 e obtenha a porcentagem de acréscimo, 33,26%. Este é o juro pago sobre o preço à vista da geladeira. Ou seja, o comprador levou uma geladeira, mas pagou uma geladeira mais 1/3 da geladeira. O que pouca gente sabe é que no preço à vista já está embutido uma expectativa de inflação, por exemplo. O preço à vista desse refrigerador é R$ 999, praticamente R$ 1.000. Ou eu posso comprar em 15 prestações de R$ 66,60. Se você multiplicar 15 por R$ 66,60, você vai obter 999. Então aí tem uma coisa esquisita. Porque a loja, obviamente, ela estaria perdendo dinheiro, porque ela poderia aplicar esse dinheiro em 15 meses e ter um ganho financeiro. Isso quer dizer que existem juros embutidos aqui no preço à vista. Então, os órgãos de defesa do consumidor recomendam que o comprador negocie a retirada desse juro embutido no preço à vista. Então, quando você for fazer compras, além de pesquisar, não esqueça, veja as taxas de juros aplicadas pelo estabelecimento, lembre-se das aulas de juros, porcentagens, regra 3 e não deixe de levar a sua calculadora. Matemática em toda parte.